esse momento aqui na sua casa, onde já ouvimos do outro, Pai, ouvimos sua palavra, o Senhor já falou bem dentro dos nossos corações, mas agora tem muito mais, Pai, do alto do céu. Ei, Pai, que já tem preparado o coração do Senhor, o que o Senhor tem para entregar para a sua igreja, Pai. Usa ele, Pai, poderosamente, que o seu Espírito Santo remova, Pai, dentro do Espírito dele, que ele possa entregar aquilo que o Senhor determina para a sua igreja, que nós possamos estar atentos a cada palavra, Pai, que o Senhor falar ao coração do seu servo. E assim te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. São os bons papai do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Agradecemos mais um dia de sua presença. Jesus. Vamos a sua Bíblia, Salmo de 142, amém? Glória a Deus. Salmo de número 142. Em nome de Jesus. Palavra do Senhor no meu coração, amém? O título da minha Bíblia diz: oração no meio de grande perigo, amém? Glória a Deus. O salmo que igual a irmã Luana falou, Davi fez muitos salmos. Esse salmo foi uma oração, né, que Davi fez ali no meio de uma grande adversidade que ele enfrentou em sua vida, amém? O verso 1 diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia me conheceste. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. E os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Palavra que o Senhor colocado no meu coração, no Salmo de Davi, como foi falado pela diaconisa Luana, muitos foram os salmos que Davi ali escreveu, ali inspirado pelo Espírito Santo. Esse salmo é uma oração que Davi faz em meio a uma grande adversidade em sua vida. E eu lendo esse salmo que o Senhor colocou no meu coração, falou no meu coração, que muitas das vezes em nossas vidas, as orações mais sinceras e os clamor que nós fazemos é no meio das adversidades, perseguições, e muitas vezes em situações que nós se encontramos. E Davi, ele se encontrou em uma situação complicada no momento da vida dele. No momento da vida dele onde Saul ele perseguia ele por muitos lugares, né? A Bíblia ela vai dizer que Saul chegou a procurar Davi até nas montanhas onde as cabras montes, a Bíblia fala. E eu fui pesquisar sobre isso. Essas cabras elas vivem nos penhascos, elas sobem ali nas rochas, até nos lugares mais difíceis. Talvez um ser humano não conseguiria chegar naquele lugar, só aquele animal conseguia. E até nesse lugar Saul ele foi ali atrás da vida de Davi, para tirar a vida de Davi. Mas Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Ali em Davi havia a inocência, mas mesmo assim ele foi perseguido. E Saul perseguindo a vida dele.
Saul ali atrás dele nos desertos, glória a Deus. Mas aqui nesse salmo há uma oração, no meio de uma grande prova, há uma oração que Davi faz, que chega até Deus. Esse homem segundo o coração de Deus, ele peca. Mas por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele erra, que ele pecava, Davi ele se humilhava na presença de Deus. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que ele era falho, que ele era pecador. Ele reconhecia a sua falha, pedia perdão e tinha Deus como seu único e suficiente Salvador, e se colocava na sua presença. E esse salmo ele vai falar, né? Fala, com a minha voz supliquei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Aqui no louvor foi falado pela jovem Lavínia, assim, se precisar, é só chamar. Foi falado no louvor? Então é isso que nós temos que fazer. Glória a Deus. Se nós precisarmos do Senhor, é só chamar Ele que Ele vem e Ele atende a nossa oração. E muitas das vezes nós não oramos ao Senhor quando precisamos. Glória a Deus. Mas o louvor que o Senhor, que ela cantou nessa noite, o Senhor já está falando e confirmando essa palavra no coração. Para nós louvarmos e agradecermos e orarmos ao Senhor, glória a Deus, nesses momentos nós precisamos. Santo é o Senhor. E aqui ele fala, né, que ele expôs a angústia naquele momento ao Senhor. Por quê? Ele se escondeu ali dentro de uma caverna. E Saul ele vai e ele entra dentro dessa mesma caverna que Davi estava. E dentro dessa caverna ele se colocou em oração ao Senhor e passou para o Senhor aquilo que ele estava passando, a angústia, a perseguição. E eu fico me imaginando nesse momento Saul com ali 3.000 homens atrás de Davi. Ele falava, se esses homens fortes, Saul pegou os melhores homens para poder perseguir Davi. Davi, como ele era um homem de guerra, ele sabia da força daquele exército, ele sabia o que ele estava passando. Eu fico me imaginando, ele dentro daquela caverna, e ele pensando, talvez pensando na minha mente de pregador, se ele me achar aqui, ele vai me matar. Então ele se coloca na presença de Deus, ele suplica, ele se derrama perante ao Senhor, e fala, Senhor, me livra, porque eu sei que Ele é um homem de guerra, Ele é um homem forte, o seu exército é um dos melhores exércitos que tem. Se Ele me achar aqui, Ele vai tirar a minha vida. E aqui fala que Ele expõe ali a sua queixa, Senhor, suplica a Deus. E quando nós suplicamos, se derramando perante o Senhor, aí é perante ao Senhor, não é perante ao homem. É perante aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a força e aquele que pode nos atender. E talvez o homem, não pode me atender no momento que muitas vezes eu mais preciso. Ou talvez ele pode até tentar fazer algo, mas talvez ele não consiga alcançar. É verdade. Glória a Deus. E o verso 3 fala, quando o meu espírito estava angustiado, então conheceste a minha vereda. O espírito ele se angustiou tanto, irmãos. Aqui nesse versículo vai dizer, um espírito angustiado. Por quê? Saul perseguia ele, ele não tinha feito nada para Saul. E nessa oração que ele faz, eu creio que ele fala ao Senhor, mas não fiz nada. E ele está vindo até de mim, mas eu creio que nessa oração ele fala, Senhor, resolve esse problema na minha vida. Nós vamos ver como que Deus resolveu isso na vida de Davi. E aqui fala, no caminho que eu andava, ocultaram um laço. E ele falou, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha vida. Existia homens ali do lado de Saul, que falou para ele, ó, o Senhor entregou ele na sua mão. Como se dizer outras palavras, se você quiser, vai lá e mata ele agora.
olha só, vai lá e mata ele, o Senhor está entregando ele na sua mão agora. Mas ele não matou Saul, de maneira nenhuma. Muitas vezes, aquelas pessoas que estavam do lado dele, talvez queiram pagar uma palavra de ânimo para ele, que dizer para ele lá matar Saul. Mas como o Senhor, a palavra do Senhor falar, que Davi, ele vai ali devagar, a palavra do Senhor fala, ele arranca um pedaço da veste de Saul. E ele volta. Glória a Deus. E quando Saul sai de dentro da caverna, Davi vai e sai também junto com ele. E ele pega e fala: Saul, meu rei. E quando Saul olha para trás, Davi se coloca no chão, fala: meu Senhor. E ele fala: eu poderia, pessoa que estava do meu lado falou que eu podia até te matar, mas aqui, eu não quis fazer mal para você. Olha aqui a pedaço da ordem. E ali Saul ele reconhece que havia inocência em Davi, que Davi não queria fazer mal nenhum na vida dele. Ele fala: o reino, agora eu vi que o reino vai ser seu, está na sua mão o reino. E ali ele reconhece, e a partir desse momento, Deus ele resolveu aquele problema, vamos dizer, que Davi tinha perante o Senhor. Então por isso que é importante nós orarmos ao Senhor, porque é uma oração no meio do perigo, e Deus ele responde Davi, ele resolve toda aquela questão, que ele era inocente, que ele não queria matar Saul. E o que eu aprendo com essa palavra, irmão? Nós vamos passar por perseguição, por lutas na nossa vida, é verdade, por lutas, talvez vamos passar até por perseguição que nós até não merecemos. Davi merecia estar sendo perseguido por Saul, não. Mas é a nossa hora de nós orarmos ao Senhor. E dizer: Senhor, entra nessa questão, entra nessa causa. Entra nessa causa pela minha vida. Resolve esse problema, eu sou inocente nisso. E Deus ele vai atender, se ele atender o Davi, vai atender você também. Aleluia. É verdade? E aqui fala: olhei para a minha direita, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio. Glória a Deus. E a minha porção na terra exigente. Ele entendeu, irmãos, que Deus era o refúgio dele, que ninguém poderia fazer nada pela vida, só o Senhor. E ele conhecia o Deus que ele servia. Por quê? Se nós voltarmos na história, ele derrotou um gigante, irmão. Ele sabia o Deus que ele servia, e se Deus tinha dado vitória para ele naquele momento, Deus também ia dar vitória na vida dele. E a palavra do Senhor fala, no versículo 6: atende o meu clamor, porque estou muito abatido, e livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Quando eu li que livra-me, vemos o livramento que Deus entregou na mão dele, um grande livramento. Como eu disse, um exército muito forte perseguindo ele, sabia: se Saul colocar as mãos ali, Saul vai me matar. Deus ali, dentro daquela situação, dá um livramento para Davi. Glória a Deus. Fala: atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E quando eu leio que fala que atende o meu clamor, o que é o clamor? Então nós pedimos ao Senhor com intensidade. E eu vejo em mim que muitas vezes, às vezes nas nossas orações, eu não pedimos para o Senhor com intensidade. Deus quer ver isso em nós, irmãos. Deus quer ver nós clamarmos ao Senhor com toda a nossa força. Muitas das vezes, a nossa oração também não passa de 5 minutos, e Deus olha e fala: não estou entendendo. Deus olha do céu e fala: não estou entendendo. Eu queria que você clamasse mais. Eu queria que você se colocasse mais na minha presença, orasse mais a mim, talvez confiasse mais a mim e orasse com intensidade. Porque quando nós oramos com intensidade, nós pedimos a Ele, irmão, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, Deus ele vai atender a minha e a sua petição. Glória a Deus.
E quando eu li aqui, porque estou muito abatido, livre dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Glória a Deus. Quantas das vezes você se encontrou abatido? Não é verdade? Eu já me encontrei abatido por muitas situações da minha vida. Glória a Deus. Já abatido, muitas das vezes triste, mas guarda isso no seu coração. Quando você estiver abatido, estiver triste, irmão, não desista. Não desista da caminhada. Porque nós vamos estar abatidos, irmãos, só que muitas vezes é a nossa carne. Mas o nosso espírito tem que estar forte na presença do Senhor. Não é verdade? Você tem que estar forte, estar forjado verdadeiramente na palavra do Senhor. Que muitas vezes nós vamos se abater, é só por um momento, mas a palavra de Deus ela vai vir e vai falar conosco. No meio do grande perigo, no meio da grande perseguição, Deus ele vai se levantar ao meu e seu favor. E a palavra vai falar: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. E aqui ele olha ao Senhor: Senhor, tira a minha alma da prisão. A perseguição que ele se encontrava, ele pediu para Deus para livrar ele. Deus, ele faz esse grande livramento na vida dele, porque ele confiava. Aqui é Davi confiando no Senhor, que ele pudesse fazer algo na glória dele. E Deus fez na vida dele. Muitas das vezes nós se encontramos. Quantas das vezes eu já pensei em desistir, já pensei em parar, já pensei em largar, falar assim: eu não quero mais ir para a igreja. O inimigo jogando palavras no nosso ouvido. Não, larga tudo. Larga tudo, para de ir para a igreja. Glória a Deus. Quando eu vejo aquele homem falando para Davi: vai lá, você pode até matar ele, eu vejo que talvez era no inimigo soprando no ouvido de Davi: vai lá, acaba com a vida dele. Porque ele sabia que ele era um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós temos que repreender. Davi não fez, irmãos. E quando eu me deparei no momento da minha vida, o inimigo soprou na minha mente me parar de ir para a igreja, eu não vou parar de ir para a igreja. Porque o Espírito Santo do Senhor falou dentro do meu coração: não desista. Se eu tivesse desistido, irmãos, aonde que o Ronald estaria hoje? Será que eu estaria vivo? Será que eu estaria aqui nesse momento? Talvez era tudo que o inimigo queria, é parar você e eu. O inimigo muitas vezes queria parar Davi, porque sabia que Deus havia entregado o reino na mão dele e sabia de tudo que ele iria fazer. Mas o Senhor, naquele momento, no coração dele, ele sabia: o Senhor ele vai me livrar, ele vai me tirar dessa situação. Ele orou ao Senhor, verdadeiramente. Ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e Deus deu a vitória na vida dele. Em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? Nós vamos passar por muitas situações na nossa vida. Mas em toda situação, por mais difícil que seja, ora ao Senhor, confia nele. Confia nele que ele tudo fará. E há um salmo que fala muito forte, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Não é verdade? Então nós temos que esperar com paciência que tudo na nossa vida, o Senhor é por um momento. Talvez até uma perseguição, talvez até uma luta. Mas o Senhor vai chegar no momento que vai fazer cessar. Quando você orar, quando você buscar, Deus ele vai entregar a chave da vitória na sua mão. Então nesse salmo, que ele é uma oração, aqui nós aprendemos no dia de hoje que a oração ele move as mãos do Senhor ao favor da minha e da sua vida, assim como ele moveu na vida de Davi. Ele vai mover nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então vamos aprender nessa noite, vamos orar, confiar, clamar ao Senhor nos momentos que nós mais precisamos. Lembra, as maiores perseguições, as maiores provas, as maiores orações,
como o pastor falou aqui, sobre os louvores da harpa. Louvores que foi inspirado pelo Espírito Santo. Muitos louvores saíram nos momentos de enfermidade, momentos de perseguição. E o Senhor falou: pega aí o violão, acompanha essa letra. Ele foi lá e escreveu as letras do livro da harpa. E assim é na nossa vida, irmãos. Nos momentos maiores de perseguição, se coloca na presença de Deus, ora, e uma oração no meio do perigo, Deus vai te ouvir da mesma maneira. Amém? Deus vai abençoar a nossa vida com essa palavra e nos colocarmos em oração, porque a palavra do Senhor fala assim: orai sem cessar. Orai, ou seja, orai sem parar, a todo momento. Se você estiver trabalhando, você está orando. Se você estiver lavando a louça, você está orando. Se você está vindo para a igreja, você está orando. É verdade? A todos os momentos, ora e agradece ao nome do Senhor. O Senhor está no céu ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Amém? Essa palavra o Senhor tem colocado no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? E agradecer a oportunidade em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus.